Deus criou o mundo então para que nós tivéssemos harmonia, possamos louvar e exaltar ao Senhor. O diabo, quando ele entrou no mundo, ele não trouxe somente o pecado para o mundo. Ele não trouxe somente a criação do pecado. Ele, juntamente com o pecado, o homem perdeu totalmente aquilo que Deus tinha dado a ele. Deus deu 3 coisas ao homem. Deus deu a vida, Deus deu o contato com ele, e Deus deu a alma, o contato com as pessoas. Quando o pecado entrou na vida do homem, o homem perdeu as 3 coisas. Ele perdeu a sua vida espiritual, ele perdeu a sua vida eterna, passou a ser um homem mortal. Ele perdeu o seu contato com Deus, porque a palavra de Deus nos fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós falamos em pecado, muitas vezes você pode falar: nossa, mas a minha vida ela é reta, a minha vida é certa, eu não tenho uma vida de pecado, então eu não estou separado de Deus. Então vem a notícia chave para você. Todos nós, quando nascemos debaixo da lei do pecado. Romanos capítulo 8, em verso número 3, lá diz que todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. O capítulo 5 também, verso número 12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos nós, mesmo que nascemos na igreja, mesmo as pessoas mais certas, os melhores pais de família, as pessoas mais honestas que devolvem até os 10 centavos que deram de troco a mais a ele no supermercado, vão lá, devolvem, as pessoas mais honestas do mundo. Todos nós estamos destinados à nossa condenação eterna, à nossa separação eterna de Deus, porque todo homem, ele nasce debaixo do pecado. Todo homem nasce debaixo do jugo do pecado e carrega na sua vida o pecado. Todo homem, não existe aquele que nasce santo, porque todos nascem da concepção de um homem e de uma mulher, a não ser Jesus, porque Jesus ele não nasceu da concepção dos homens. Jesus ele nasceu através do Espírito Santo, ele foi gerado, ele foi criado pelo Espírito Santo. Quando nós vemos então o homem perdendo totalmente aquilo que Deus deu a ele, o homem estava perdendo o seu projeto de vida. O homem estava perdendo então a direção que Deus deu sobre a vida dele. Mas Deus, quando ele viu que o homem pecou, Deus não permitiu que o homem morresse em pecado. Por isso, até, se eu não me engano, eu deve ter comentado na aula dele, que o homem ele foi expulso do jardim do Éden, não é porque Deus o odiava, não é porque Deus não queria ele mais por perto. Ele foi expulso do jardim do Éden porque no jardim do Éden, além da árvore do conhecimento, lá existia a árvore que produzia o fruto da vida. E se o homem comesse daquele fruto, ele teria a vida eterna. E se o homem comesse daquele fruto em pecado, ele teria a vida eterna de que maneira? Em pecado. Lembrando que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o homem comesse daquele fruto com a vida em pecado, separado de Deus, ele passaria a sua eternidade separado de Deus. A eternidade separado de Deus, sem a possibilidade de uma salvação, sem a possibilidade de uma vida com Deus, sem a possibilidade de uma regeneração. Ele passaria a sua vida inteira separado de Deus. E é por isso que Deus então expulsou o homem do paraíso e colocou 2 anjos guardando a porta. Está lá em Gênesis capítulo 3, né? Vamos ver ali. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão em toda a lei da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, além dos anjos guardando a entrada, existe uma espada que fica ao redor, andando ao redor daquela árvore, da árvore da vida, guardando o caminho da árvore, para que o homem não chegue na árvore da vida. Lembrando que essa árvore da vida, lá em Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, capítulo 21, se eu não me engano, no 21, essa árvore estará no céu. E um dia nós vamos poder comer desse fruto, do fruto da vida. Alguém pode achar? Apocalipse, capítulo ou 20, ou 21, ou até o 22. Quando fala ali da Nova Jerusalém, não é do Novo Céu, da Nova Jerusalém. E um dia nós vamos poder comer desse fruto, vamos poder comer dessa árvore, que realmente vai nos dar a vida eterna. E teremos ali a vida eterna. Só que lá no céu é diferente, né? Lá nós já estaremos com o corpo glorificado, estaremos vivendo em verdadeira santidade. O que aqui na terra é impossível, lá no céu será possível. 22, verso 1. Vem, você. Ok. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, limpo como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Passado no meio da rua principal de cada lado do rio estava a árvore da vida, e das frutas 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Certo, então você pode ver que lá nos céus não existe árvore do conhecimento, lá está a árvore da vida. Interessante, ela dá fruto todos os meses, né? Todos os meses ela dá fruto, é temporário, né? Não é apenas no outono, né? Ela é temporária. Então todos os meses ela tem frutos maduros ali para que nós possamos comer e possamos desfrutar realmente ali da vida eterna lá nos céus. Nós vemos depois chegando a era de Noé, né? A era diluviana, a pré e a pós. Então nós vemos ali Deus já preparando um povo para que a salvação pudesse vir ao mundo. Deus já preparando um povo para que Jesus pudesse nascer. Nós vemos então o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Você pode ver que quando diz ali o texto que a maldade se instaurou sobre a terra e se passou a todos os homens, então Deus veio, Ele não veio assim com a intenção de matar os homens lá no dilúvio, Ele veio com a intenção de separar um povo para que Jesus nascesse. É bem diferente, né? Muitas vezes tem pessoas, como nós vimos naquele estudo, aquele Papa do Diabo falando, né? Falando que Deus é o maior homicídio, o homicida de todos os tempos. Porque Ele matou a tantos no dilúvio, Ele não matou a tantos no dilúvio, Ele preservou um povo em santidade para que Jesus pudesse nascer. Ele preservou um povo para que a salvação pudesse chegar nas nossas vidas. Deus não tinha a intenção de matar as pessoas, Deus tinha a intenção de separar e preservar o povo para que o Senhor Jesus pudesse vir à terra. Quando nós chegamos então em Gênesis capítulo 12, depois que Noé então desce da arca, passa ali pelo acontecimento da Torre de Babel, nós chegamos em Gênesis capítulo 12, onde inicia a era dos patriarcas. Então aqui inicia a quarta era do nosso estudo, tá? É a era patriarcal. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso aqui, irmãos, digamos assim, foi o primeiro ato de fé que nós vemos escrito na palavra de Deus. Um dos maiores que já existiu até hoje, né? Porque Deus fala assim para Abraão: olha, sai da tua terra, do meio aí dos seus amigos, da sua família, da sua fazenda, de tudo que você tem, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus não deu a direção para ele: olha, você vira a primeira esquina à esquerda,
anda 5 quarteirão, vira à direita e você chega lá no lugar que eu preparei para você. Deus falou para ele: olha, abandona tudo. Abandona tudo. Abandona os seus familiares, abandona a sua profissão, abandona a sua fazenda. Deus não mandou ele vender nada, mandou ele abandonar. É diferente, tá? Quando você passa de frente a uma casa, ele tem a placa, vende-se, a pessoa está vendendo a casa. Você passa lá, a casa está vazia há muitos anos, porque a pessoa abandonou. É de propriedade dela ainda, não passou a ninguém, não recebeu nada, mas está ali jogada, abandonada. Deus mandou ele deixar tudo. Deus mandou ele abandonar tudo. E sair andando para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Falou: olha, anda. E a hora que você chegar, eu te falo: é esse aqui. Sai andando. Isso é fé. Isso é fé. Muito maior do que a fé que nós pensamos hoje, né? A fé que os crentes têm hoje Nossa, tem que ter fé que você vai ganhar uma casa. Você tem que ter fé que você vai ter um carro novo. Você tem que ter fé que o seu salário vai aumentar. Muito diferente, né? Deus não prometeu nada para Abraão. Deus não prometeu que se ele saísse andando, ele abandonasse a fazenda dele lá de 10... Oi? Alqueires? Muito bem, muito obrigado. Essas coisas não é muito comigo. De 10 alqueires, quando ele encontrasse a terra dele lá na frente, teria 30 alqueires. Ou então melhor, né? 100, né? Existem alqueires. Existe uma outra... mais do que isso não tem. Então, ele encontraria então uma outra fazenda esperando ele com 100 alqueires, 10 vezes mais. Deus não prometeu nada a ele. Deus não prometeu que daria em dobro. Que se ele abandonasse ali 20 cabeças de gado, lá na frente ele encontraria uma fazenda esperando ele, já com a escritura na mão e 200 cabeças de gado lá esperando ele. Deus não prometeu nada a ele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele poderia sair andando e encontrar um barraquinho ali na frente e falar: isso aqui é o que eu preparei para você. Muito pelo contrário. Ele poderia sair andando e Deus falou para ele: ó, fica no deserto. É o deserto que eu preparei para você. Aqui onde não frutifica nada. Aqui onde os animais não sobrevivem. Aqui onde nem o ser humano quase não sobrevive. Isso é fé. Você acreditar no cuidado de Deus, mesmo sem você saber, mesmo sem você ver. A fé é a certeza do quê? Coisas que você não vê. Das coisas que nós não vemos. Das coisas que nós não vemos. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Outro dia foram fazer uma bênção em uma casa aí com a água. Sabe, a água que você põe em cima do rádio, né? Depois da oração, bebe a água, né? E eu não quis participar. Eu falei: você não tem fé. Eu falei: ô abençoado, fé é a certeza aqui que nós não vemos. A gente não precisa encostar a nossa fé em nada. Nós não precisamos encostar a nossa fé em nada. Né? Se você não bebe algo porque você não tem fé, a fé é a certeza do que você não vê, não do que você bebe. Fé é a certeza daquilo que você não pega, daquilo que a sua mente não alcança. Isto é fé. E detalhe, é certeza, não é dúvida. É certeza, ela é muito diferente da esperança. Porque a esperança a gente fica esperançoso, né? Eu acho que vai dar certo. Não, eu acho que ela vai falar de alguma coisa. Isso é esperança. Fé é certeza. Não é você ficar na expectativa, porque a expectativa ela pode fracassar. Você pode chegar e pode não encontrar. Né? Mas a fé é a certeza. Você vai chegar e você vai encontrar. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Da mesma forma como Noé. Deus separou Noé e sua família para continuar a sua descendência e Jesus pudesse nascer. Então, depois de Noé, a terra voltou a crescer, se espalhou a maldade por todos os homens. Então Deus separa aqui Abraão, aliás, né? O nome dele é Abraão ainda. Deus separa aqui Abraão e a sua família para continuar uma geração, uma descendência, onde Jesus pudesse chegar à terra. Vamos continuar da história dele aqui. E no capítulo 15 de
de Gênesis, Deus fala o seguinte, capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é chamado Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será teu herdeiro, mas aquele que tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as puder contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola por meio. Abraão trouxe esses animais, partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente à outra. As aves, porém, não partiram. Então aqui Abraão estava fazendo a primeira aliança com Deus. Partiu ali os animais, espalhou ali pelo chão, passou por cima, assim como a aliança acontecia naquele tempo. Capítulo 16, Deus muda então o nome de Abrão para Abraão, acrescenta um azinho ali no nome dele, trazendo o significado de pai de muitas nações, ou pai de gerações. Tá? Então, de Abraão, Deus muda o nome dele para Abraão, chamando ele de pai de muitas gerações. E Abraão teve filho? Teve? Qual o principal deles? Capítulo 21 de Gênesis. Vamos lá? O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, chamava Sarai, Deus mudou o nome dela para Sara. Sara concebeu e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs o filho que lhes nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então, de Abraão, então, mesmo ele sendo velho, ele reclamando ali com Deus no capítulo 15 ali que nós lemos, ele reclamando com Deus que ele não tinha filhos, que ele não tinha herdeiros. Deus deu a ele então um filho, mesmo na sua idade já avançada, na sua velhice. Ele colocou o nome de Isaque. Vamos avançar um pouquinho aqui. Capítulo 24. Capítulo 24, nós vemos então Isaque se casando com Rebeca. Um dos acontecimentos mais interessantes, uma das formas mais interessantes de Deus fazer um casamento, Deus dando totalmente a direção com quem Isaque deveria se casar, através ali do servo. Deus deu a direção, trouxe Rebeca até Isaque para que Isaque pudesse se casar com ela. Nós vemos então depois Isaque tendo Jacó. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, porque senão nós vamos nos perder muito no tempo. E Jacó tem os seus acontecimentos também interessantes. Jacó atravessa Peniel e o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Então nós vemos então os 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó muda o seu nome para Israel. Jacó, então nós vamos entender um pouquinho aqui. Jacó ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, dentre eles Judá. Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Levi, Naftali, e os 12 aí então se tornam as 12 tribos de Israel. Então nós vemos o cuidado de Deus trazendo um após o outro. Mas Deus ainda tinha a intenção de que Jesus nascesse dessa geração.
A intenção de Deus ainda era trazer o Salvador ao mundo, através dessa geração. Mesmo com todos os acontecimentos, com tudo aquilo que tinha acontecido, com toda aquela dificuldade, né, das mulheres serem estéreis. Isso é muito interessante, as mulheres eram estéreis, né, naquela época, em demasia, né, mesmo com todas essas dificuldades, Deus realizando os seus milagres. Deus queria trazer então à terra ainda Jesus, e queria que viesse daquela geração. E Deus separou então essa geração, essa família, né, todos esses patriarcas, para que Jesus pudesse nascer e nos trazer a salvação, para que nós pudéssemos herdar verdadeiramente a vida eterna. E chegamos então aqui no ponto que Jacó então tem seus 12 filhos, mas ele estava no lugar errado. Não era o lugar que Deus tinha separado. Então nós vemos todos esses acontecimentos na vida de um dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, que foi José. Todos esses acontecimentos. Que José foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, depois ele foi vendido como escravo para os mercadores, que o venderam para Faraó depois, né? Foi praticamente uma mercadoria, né? Vendido para um, foi vendido, logo após já foi vendido para o outro, né? Trabalha lá na casa de Potifar, é lançado na prisão, na cisterna ali, foi jogado ali naquela parte mais baixa ali. Ele volta, se torna governador através de um ato ali que só Deus poderia fazer, né? Só Deus poderia realizar um milagre grandioso como esse. Só Deus poderia trazer ele realmente como um governador. É interessante, né? A pessoa sai da cadeia e se torna um governador. É só que Deus, porque agora nós vamos ter as eleições. Você vai votar em alguém que está saindo da cadeia? Para qualquer cargo, nem para deputado no estadual, que é o cargo mais leve que nós vamos votar agora. Nós não votamos em ninguém, é somente Deus realmente que poderia realizar um ato desse. Sim, o pastor falou isso, interessante, sim, José ele foi vendido como escravo, ele poderia ter assim amaldiçoado seus irmãos, não querer mais nem saber da família dele, mas em nenhum momento da história de José a gente vê ele amaldiçoando, ele xingando, ele confiou em Deus. Ele falou assim, para isso tudo Deus tem um propósito. E na hora certa Deus colocou José na posição que Deus queria. Assim, é uma história assim, de vida para a gente. Porque muitas vezes nós passamos por lutas ou tribulação, e muitas vezes a gente achamos que, Deus, reclamamos com Deus. Mas se nós formos como José, confiar em Deus, deixar Deus agir na vida da gente, eu creio que no momento certo, Deus vai colocar a gente na posição que Ele quer. Nós não devemos, assim, por mais que nós passamos por luta, seja em qualquer lugar, amaldiçoar, ou xingar, ou reclamar, confiar em Deus, porque José, ele confiou no Deus que ele cria. E é uma história assim, de vida da gente mesmo, de vida. Certo, agora abre em Gênesis 47, nós vamos ver o objetivo de tudo isso, de todos os acontecimentos da vida de José. Por que Deus, sabe, irmãos, um questionamento que eu tinha muito grande com Deus. Eu falava, Deus, se José tem esse coração tão voltado para o Senhor, por que o Senhor permitiu que tudo isso, com tanta desgraça, acontecesse na vida dele? Por que permitiu, né? Você já parou para pensar? A gente lê a história bíblica aqui, a gente vai se basear muito na vitória dele, que ele se tornou governador. Mas nós esquecemos os anos, não foram dias, anos, que ele passou trancado naquela cadeia. E lembrando que a cadeia naquela época, né, tinha seus direitos humanos, né? Lembra que nós já estudamos as cadeias da época do Egito? As pessoas ficavam acorrentadas lá dentro. Elas não ficavam soltas, elas ficavam acorrentadas. As pessoas não iam ao banheiro. Faziam suas necessidades no meio do socorro, porque ficavam lá. Era a vida acorrentada. Se ele passou 2 anos na cadeia, ele passou 2 anos acorrentado naquele lugar. Os ratos passando por cima, o cheiro lá devia ser maravilhoso. Né? E era um lugar baixo. Ficava abaixo das casas. Era um porão. Com certeza não tinha altura. Quem tinha rinite, sinusite, aí acho que desmaiava lá dentro, né? Porque o pó daquele lugar devia ser terrível. Tem como ligar esse ventilador? Pode ser só para espantar. Tem uns
banho? Ou foi só eu que não tomei banho? Está em todo lugar, não tá? Quando você chega. Obrigado. Então, no capítulo 47, nós vemos o objetivo de todos os acontecimentos. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado e tudo que tem, chegaram na terra de Canaã. Chegaram da terra, aliás, né? Da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. Então tomou 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Então nós temos todo o objetivo aqui: trazer a descendência de Abraão, que passou para Isaac, que passou a Jacó, que era pai de José, trazer todos eles aqui para o Egito. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo, que eles entrassem no lugar onde realmente deveriam estar. De todos os seus irmãos, José foi o primeiro que veio a falecer. E nós vemos aqui em Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 6. Então faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Primeiro foi ele, depois foram seus irmãos e os seus descendentes, toda aquela geração, todos os seus filhos. Estremecesse se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Disse ele ao povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então usemos de astúcias para com ele, para que não se multiplique, que vindo em guerra se ajuntem contra nós o inimigo, pelejem contra nós e saiam da nossa terra. Então puseram sobre eles feitos de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó as cidades, celeiros, Pidom e Ramassés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então nós vemos aqui todos os descendentes de Abraão morando ali no Egito, sendo sustentados ainda por Faraó. Depois de passar alguns anos, levantou-se um Faraó, morreu, levanta outro, morre, levanta outro, morre, não vive eternamente. Ele diz ali que levantou-se um Faraó que não conheceu a história de José, que não conheceu a vida de José, não conheceu os acontecimentos de José. E ele levanta e fala assim para os egípcios: olha, o povo de Israel é mais numeroso do que nós, é mais forte. Então faz o seguinte: vamos escravizar esse povo, para que eles nunca se levantem contra, nunca venham guerrear contra, nunca se aliem aos inimigos, para virem guerrear contra nós. Vamos escravizar esse povo. Então nós vemos o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que estava sendo separado para trazer Jesus ao mundo, para trazer a salvação às nossas vidas, sendo escravizado. Você vê que a história ela se repete por várias vezes? Quando Jesus veio à Terra, o que praticamente os judeus eram do Império Romano? Praticamente escravos. Né? Só não tinha nomenclatura, mas praticamente eram escravos. Mas para ver que o inimigo sempre usa as mesmas armas, né? O que os homens são do pecado? O inimigo continua usando as mesmas armas. Então ele escravizou o povo de Israel para que eles não crescessem numerosamente. Mas acho que os israelitas ali que passaram a se chamar hebreus, nessa época se chamavam hebreus, eram mais inteligentes, porque mesmo trabalhando trabalhos tão forçados, os israelitas eles continuavam tendo filho, continuavam crescendo muito mais do que os egípcios. Eles continuavam crescendo. Quando nós olhamos o nascimento, aqui nós vamos analisar o nascimento de Moisés, a ida dele, passando um tempo fora daquela região, ele voltando para a libertação. Nós chegamos no capítulo 12 e o verso 37, onde começa o nosso segundo ponto de hoje. Você pode soltar lá nesse slides, por favor.
Então, no capítulo 12 e o verso 37 de Êxodo, diz lá: partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eram grandes, né? 600.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então você pode multiplicar aí por pelo menos homens e mulheres você dobra, né? Então de 600.000 para 1.200.000. E diz a texto que então você pode multiplicar por 10, né? Pelo menos 10. Acho que cada família tinha pelo menos 10, né? Diz ali que eles se multiplicavam grandemente, então pelo menos 10. Então já passou de 1 milhão, né? 1 milhão, 200 milhões ali de que foram libertos. Nós iniciamos então em Gênesis capítulo 12, verso 37, a quinta era do nosso estudo, que é a era mosaica. Iniciamos uma das eras mais longas e mais complexas, repleta de sinais que provam a grandeza do Senhor. Em toda essa era, Deus é reconhecido como Senhor, como aquele que, Senhor general de guerra, aquele que milita, que vence, tá? Senhor com todas as letras maiúsculas. Você vai reparar que, principalmente lá em Deuteronômio, o Senhor está com todas as letras maiúsculas. Inicia em Êxodo, capítulo 12, verso 37. E sabe onde ele vai terminar essa era? No Novo Testamento. Então nós temos um estudão aqui, né? A maior era que nós temos aqui na Palavra de Deus. Várias folhas. Temos um estudão, então ela vai terminar só lá no Novo Testamento. Essa era, ela é interessante, ela não possui um marco específico, mas é chamada assim por marcar o período em que se vivia debaixo da lei de Moisés. A era dos patriarcas, ela tem um marco específico, que é o chamado do primeiro patriarca, Abraão, né? Abraão. A época diluviana, ela tem os marcos específicos, que foi o dilúvio. A era do paraíso tem um marco específico, que é a expulsão do paraíso. Agora, a era mosaica, ela não tem um marco específico. Ela não tem nada que marque essa era. Muito pelo contrário, ela é uma era de muita confusão, de muitos erros e de muitos fracassos. Em todo tempo Deus foi o Senhor, mas aqui vai acontecer muitas confusões, fracassos e erros. Há vitórias? Há vitórias. As vitórias de Josué, existem as vitórias de Josué. Existem muitas guerras que os israelitas ganharam através de Davi? Sim, mas é uma era onde se conta muitos erros, muitos fracassos e muita confusão de um povo de Deus. E nós vamos estudá-las em parte para nós podermos compreender um pouco mais. Então, a parte 1. Inicia como era o acontecimento do Egito. Lembrando que o Egito nessa época ela não era considerado uma nação, tá? Era considerado uma porção de terra. Em outras palavras, o Egito era uma fazenda. O maior acontecimento, que é o que nós lemos aqui no capítulo 12, verso 37, que é a libertação do povo, tá? O povo saindo da escravidão dos egípcios. Então ela começa com esse grande acontecimento. Deus prova estar com eles e lhes dá um grande sinal. Está lá no capítulo 13 e o verso 21. Onde está o microfone? Pode ler. Capítulo 13, verso 21. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante dele durante um dia, numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que o caminho de dia se tornasse o caminho caminhasse de dia e de noite. Certo, então nós vamos aqui Deus já preparando o povo. Pode ver, quando eles foram libertos do Egito, Deus já sabia que eles passariam um bom
já sabia que eles iam passar, então, logo ali na saída, nós vemos aqui no texto que a irmã Fátima leu, que uma nuvem estava sobre todos eles. Nós calculamos a 1.200.000 pessoas, né? 1.200.000 homens, né? Então uma nuvem estava por cima deles, trazendo sombra. E à noite uma coluna de fogo ficava assim, que nem aquela fogueirona que nós comentamos ontem, né? Aquela fogueirona alta, assim, queimando todo o tempo lá, né? Para que os aquecesse durante a noite. Interessante que eles não caminhavam pelo caminho que eles queriam. Depois tem um texto ali mais pra frente, quando o tabernáculo é montado, nós vamos ler, vai ser mais específico, né? Conforme a nuvem ia andando, projetando a sombra, eles acompanhavam a projeção da sombra. Então Deus foi nos guiando. Então Deus já sabia que eles passariam um bom tempo no deserto, por isso que a nuvem estaria com ele. Então nós vemos ali Deus provando, eles dando um grande sinal que Deus estava juntamente com eles. Tá? E assim também as nossas vidas, né? Quantas dificuldades a gente passa, né? Tem dia que a gente acorda e fala, nossa, hoje o dia vai ser sol, hoje nós vamos torrar aqui na dificuldade, né? Mas fica sossegado. Tem a nuvem da sombra do Senhor aí te guardando, né? Tem dia que chega no fim do dia a gente fala, nossa, hoje eu vou dormir com a cabeça a mil, mas fica sossegado. Tem a coluna de fogo aí de Deus, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, na sua mente, no seu coração, protegendo a sua vida. Esteja apenas na direção do Senhor, antes segundo a sombra do Senhor, a sombra que Ele vai projetando na sua vida. Logo vemos outro grande acontecimento, está lá no capítulo 14 e o verso 21. Vamos, Luiz, pode ler para nós? Então Moisés estendeu, 2:21, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Ok, então nós temos aqui um outro grande acontecimento, o mar se abrindo. Tá? Nós não vamos entrar aqui nos seus respectivos detalhes, tá? Mas tem uma imagenzinha ali. Existe um estudo, até foi uma outra amiga que passou uma vez, né? Tem uma imagem, outra que tem algumas rodas de carroças presas lá debaixo do mar. Eu não lembro onde estava. Não lembro onde estavam essas imagens. Então, na aula que vem, nós podemos trazer, podemos pesquisar, tá? Na aula que vem, a gente traz. Existem algumas fotos que foram tiradas assim, debaixo do mar, onde se encontram as rodas, algumas, né? Isso, egípcias, né? Dos soldados egípcios que morreram ali na travessia do mar. Tá? Então, provando ali, tem até uma trilha, né? Tipo uma trilha assim, dentro do mar, assim, por onde porque diz ali que foi um vento oriental que abriu, né? Não foi uma tsunami ali tremenda, né? Abriu ali o mar ali, ficou com certeza no chão, ficou aquele rastro, porque o leito do rio era molhado, o leito do mar, e eles passaram a pés enxutos. Então ali com certeza o barro ali abriu junto ali também, e ficou ali aquele buraco que está até os dias de hoje. Existem fotos, né? Câmeras foram fotografadas ali debaixo da água, existem fotos que é possível essa pesquisa, provando que esse acontecimento bíblico é real. Porque alguns professores de geografia, inclusive o professor meu de geografia, quando eu estava na oitava série, ele falava que isso aqui era impossível, que era uma linguagem figurada, que a Bíblia é uma linguagem figurada. Queria encontrar ele na rua para entender se mostrar essa foto para ele, falou uma linguagem figurada aqui. Justamente. Sim. Que elas eram revestidas de ouro naquela época, então duraram muito mesmo debaixo da água. Não, estão até hoje. São fotos atuais, são essas mesmas. Tem? Achou?
Essa é uma imagem do fundo do mar. Mas pode ver que é uma roda em volta e o eixo dela, onde está passando assim. Isso, justamente, ele é o eixo da roda. É uma imagem de 2012. Certo, essa também é uma imagem de satélite, né? E aqui seria a trilha. Porque ficou... Os dois pontos verdes lá que é a trilha. Tá. Verdade. Então, a trilha é o contrário. O azul é o ponto de partida e o amarelo é o ponto de chegada. Certo. Ok, então provando aí se a pessoa não quiser acreditar na palavra de Deus, né? Olha os olhos. Né? Olha os olhos, então. Capítulo 15, verso 15. Pode passar por o céu, Teresa? Capítulo 15, verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um leito que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Certo, então eles chegaram a um lugar onde foram beber água, a água era amarga, né? A água era salgada, e Deus falou para Moisés: olha, lança, isso lança o barco aí, e as águas se tornarão doces, e realmente aconteceu, as águas se tornaram potáveis, né? Em todas as palavras. Capítulo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Certo, então quando o povo... Isso aqui foi tudo rapidinho, né? Os primeiros acontecimentos. Então o povo caminhando ali falou: nossa, agora o que nós vamos comer? Aí Moisés foi falar com Deus: Deus, o que esse povo vai comer? Aí Deus falou: olha, todos os dias, e todos os anos que vocês passarem aqui, eu vou mandar o pão dos céus. O cheiro devia ser maravilhoso. Sabe quando a gente passa na padaria, às 4:30 da tarde, tá aquele... A gente fala: você está passando a casa, você falou: tá bom. Devia ser maravilhoso, é o pão do céu. Todos os dias. Então, o primeiro compromisso do pão. Capítulo 17, verso 5. Pode passar, né? Os irmãos no momento. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Pode ler 6. Eu estarei diante de você e em cima de uma rocha ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Certo, então nós vemos um outro acontecimento. Eles continuando caminhando, chegaram num lugar onde não tinha água, estavam com sede,
E Deus mandou então tirarem água da rocha. E realmente, da rocha brotou água. Continuando, Êxodo capítulo 20. No capítulo 19, né, Moisés ele sobe ali no Monte Sinai, tem uma imagem do Monte Sinai, passa um bom tempinho lá, e quando ele volta, ele traz as tábuas do Novo Testamento, dos 10 mandamentos. Tá? Está aqui em Êxodo capítulo 20. Tá bom? Os 10 mandamentos estão aqui em Êxodo capítulo 20. Capítulo 24, verso 4. Pode passar por continua. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada. Edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Certo, muitas vezes nós sustentamos aqui que ele levantou um altar. Mas o que ele fez antes do altar? Eu gostei. Escreveu. Então é a primeira menção que nós temos ali na escrita de um livro. Tá? Então é a primeira menção que nós temos aqui, da primeira relato, né, da escrita de um livro. Então o primeiro livro foi escrito. Verso 5. A primeira aliança ela é confirmada ali através do sangue. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Pode ler os 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Certo. Então aqui nós vemos a confirmação então, da primeira aliança. Tá? A primeira aliança ela é confirmada ali. 24, 18. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então nós vemos a primeira menção do jejum de 40 dias. Né? Outro dia nós estávamos estudando esse ponto aqui, teve uma pessoa que falou assim, ninguém pode jejuar 40 dias, porque somente Jesus e Moisés jejuam 40 dias. Aí o pregador falou assim, então faz o seguinte, vai lá, jejua 40 dias e você vem conversar com a gente, falar como foi. Então realmente só quem está ligado no Espírito mesmo para conseguir jejuar 40 dias e voltar vivo. E voltar vivo, né? Porque 40 dias, 40 noites sem água, sem nada ali. É porque ele entrou, diz ali no texto, né? Que ele entrou na nuvem, na presença de Deus, né? Na nuvem do Senhor, porque senão não conseguiria não. Não estamos? Ah, tá. E enquanto ele estava lá, agora nós entramos num ponto aqui, irmãos, ó, do capítulo 25 até o capítulo 31, ele vai relatar, Moisés ele vai relatar do capítulo 25 ao 31, ele vai relatar o que Deus falou com ele enquanto ele estava jejuando 40 dias, tá bom? Que era para que ele construísse um tabernáculo, que construísse ali uma cabaninha, onde ficaria a representação da glória de Deus. Passa, tá bom? Então você vai receber aí para você poder levar para casa, para você poder estudar, 6 utensílios que o tabernáculo possuía. Tá bom? Lembrando que a intenção de Deus sempre foi a mesma, né? Que
de uma geração nascesse o Salvador Jesus para as nossas vidas. Quando chegamos a esse ponto aqui, no finalzinho da parte 1 da era mosaica, Deus dá a direção para Moisés que ele construiu um tabernáculo, uma cabana, com muitos utensílios lá dentro. Você pode usar até para rascunhar, tá? Para fazer suas anotações atrás aí. Ele construiu então essa cabana, onde estaria a representação, tá? Não era a presença, a representação da presença de Deus. Pode avançar? Ok. Esse aqui é uma réplica que foi construída nos dias atuais, tá? De como seria, segundo a descrição da palavra de Deus, de como deveria ser montado esse tabernáculo. Bom, é uma réplica, então não é o verdadeiro se sentiu. Todos pegaram? Sobrou um? Não pode pegar, não tem. Essa aquela Bíblia para mim, aquela que acaba rasgada. Então aqui nós temos uma réplica construída nos dias atuais, tá? Logicamente que é para visitação. Oi? Tem também. Eu achei que seria mais legal se nós fôssemos lá fazer as fotos, né? Certo, então aqui nós temos o que realmente pode chegar mais perto. Que realmente era o tabernáculo. Ali era a parte principal. Aqui nós temos a bacia de bronze e o local, pode baixar um pouquinho, o altar onde eram feitos sacrifícios. E ali onde ficava a arca, ficava lá dentro. Aqui com todas as cores, porque ele tinha cores que deveriam ser utilizadas, os tecidos, nós vamos ver daqui a pouco rapidinho, as cores realmente deveriam ser utilizadas. Lá dentro nós tínhamos a mesa com os pães com ervas amargas. Tem mais uma foto? Só essas quatro? Não, só essas. Vamos ler então? A Arca da Aliança ficava lá dentro, depois da segunda cortina. Lá dentro também havia uma divisão de cortinas, tá? Onde está? Lê o capítulo 25 para nós, versículo de número 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Pode continuar. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Ok. Então, a primeira instrução que nós vemos aí é de que a arca fosse construída. Está vendo a primeira imagenzinha aí que você tem no seu papelzinho? A arca sendo construída, ela tinha um tamanho similar ao dessa mesa aqui. Tá? Tanto nos seus diâmetros como na sua altura, na sua largura, muito similar a essa mesa. A diferença é que essa mesa aqui é de madeira. E a arca deveria ser feita de ouro.
Tá? Segundo a instrução de Deus, de ouro. Deus ele é muito exigente nessa parte, né? As coisas ali, os utensílios ali eram feitos com ouro. Tá? Não era coisa simples, não. Agora eu fico imaginando, onde esse povo no deserto conseguiu ouro? Eles levaram os brincos, o que usavam, né? Eram escravos, só que saíram livres lá eram escravos e pobres, e saíram livres e ricos do Egito. Esse daqui no capítulo 13, quando eles saíram, foi até um ponto que eu esqueci de mencionar aí. Volta para o slide, por favor, Larissa, rapidinho, só para a gente fazer a mensagem. Mais um. Tem um versículo aqui no capítulo 12 que ele fala assim que tudo que eles pediam na hora da saída, os egípcios davam a eles. Tudo que eles pediram. Também naquele momento eles estavam supermercados, as primogênitas tinham acabado de morrer. 36? 12, 36. Subiu também com eles? Não. Isso, gente, realmente. 35, 36, 12, 35, né? Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então eles não saíram como coitadinhos. Tá? Mas o ouro era tanto que eles derreteram e fizeram. Pode falar? Fazer um favor? Que eles derreteram e fizeram os utensílios com ouro. A arca, a mesa, o candelabro que ficava dentro também, tudo feito com ouro. De tanto ouro que eles tinham. De tanto ouro. Não era pouco, não foi pouca coisa que eles levaram, não. Era muito ouro. Continuando o próximo irmão, a Janaína, que vai ler para nós. Tá? Lê o capítulo 30, verso 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Certo, então aqui nós vemos. Está vendo? A primeira foto ali entre a tenda e o altar, e ali na foto mais ampliada ali, justamente ali a bacia. Aí na foto maior ali, vemos ela ali, tá bom? Nos dias atuais. Próximo irmão. Pode ler o próximo texto, capítulo 27 de Êxodo, verso 1. Capítulo 27, verso 1. Pode ler. Quem? Pode ler. Isso. Farás também o altar de madeira de cetim,
5 covados será o comprimento e 5 covados a largura. Será quadrado o altar, os 3 covados a sua altura. Certo? Então nós vemos ali, é aquela caixona grande ali da entrada, a primeira. Justamente. Dá para ver uma criança ali do lado, uma criança na rampa ali do lado. Então dá para ter uma noção do tamanho que era. Nós não temos tempo de continuar, nós estamos pedindo que você estude na sua casa. Tá? Esses outros 3 que faltaram, tá? Faltou um candelabro de ouro, que tinha fogo aceso o tempo todo. Bom, o fogo ficava aceso, o carro das pontas o tempo todo. Tá? A mesa dos pães, por que os pães tinham as ervas amargas? Tá bom? Não era um pão saboroso. Tá? E o altar do incenso, que ficava lá dentro também. Tá? Vou pedir para que você estude na sua casa. Bom, pode avançar. No capítulo 32 de Êxodo, Moisés então ele desce do Monte Sinai, tá? Eles ainda não tinham construído, porque tudo isso aí foi a revelação do que ele deveria fazer, Deus mandando. Ele desce do Monte Sinai, e lá no capítulo 32, depois de 40 dias que Moisés estava lá jejuando, o povo que ficou lá ficou esperando, nossa, Moisés está demorando, acho que não vai voltar mais. Deus continuava mandando pão do céu todo dia, a nuvem continuava trazendo sombra e a coluna de fogo continuava aquecendo eles à noite. Mesmo assim, eles resolveram pegar o ouro que eles tinham e construir um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Olha a beleza do coração. Mesmo recebendo todo dia, só porque Moisés estava lá na presença de Deus. Não sei se era inveja que eles possuíam, saber o que isso tinha no coração, mas construíram ali um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Logicamente, quando Moisés voltou, aquilo foi destruído, foi totalmente quebrado, e em Êxodo capítulo 40, eles realmente constroem o tabernáculo. Então, lá no 40, que o tabernáculo é levantado. Bom, só no capítulo 40, que realmente é construído. Então nós vamos dar uma pausa no nosso estudo aqui. Tá? Na semana que vem a gente continua aqui desse ponto e passa mais aquelas 2 partes, tá? A espia da terra prometida e a morte de Moisés. Então nós vamos dar uma pausa aqui. O tabernáculo ele foi construído para representar a presença de Deus. Tá? Porque lá, dentro onde ficava a arca da aliança, ali estava o fogo aceso em cima da arca, uma chama azul acesa o tempo todo. E dentro daquele lugar ficava uma fumaça, o tempo todo uma nuvem, que era a glória de Deus, que vinha dos céus, uma nuvem que vinha dos céus, ficava o tempo todo ali descendo dos céus, que representava a glória e a presença de Deus. Hoje nós precisamos desse lugar para... Pode pegar aqui atrás. Não é esse tabernáculo dessa nuvem, a pessoa que entrasse ali, ele não poderia estar impecável, ele estava com uma glória para ele. Justamente. Tá? Hoje nós não precisamos mais desse tabernáculo. Tá? Como o irmão Luciano ali lembrou, a pessoa que entrava dentro desse lugar onde estava a arca, daí ela não estivesse com a vida 100% de Deus, ela morria naquele lugar. Por isso, quando o sacerdote entrava, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, a corda ficava até lá fora e ele tinha guizos na mão dele. Conforme ele ficava andando lá dentro, ele ficava fazendo barulho. Se o barulho cessasse, as pessoas lá fora puxavam ele pela cordinha, porque quem entrasse para pegar, capotava junto. Lembrando que essa nuvem é tão poderosa que é a glória de Deus, né? Simbolizava. Isso. Apenas simbolizava. Hoje nós não precisamos mais desse lugar. Porque é através do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso para Deus. Hoje nós podemos orar, porque ele é um lugar de oração. O sacerdote está orando para estar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus em todo o tempo.
todo tempo, irmãos, quando nós estamos, olha a graça que nós vivemos, quando nós estamos na nossa casa, ou até mesmo dirigindo, nós podemos falar com Deus. Você está lá na sua casa mexendo na panela, você pode falar com Deus. Você está sentado no sofá, Deus está junto com você, você está na presença de Deus. Essa nuvem poderosa, ela está na sua vida 24 horas, até mesmo quando você está dormindo. Hoje nós não precisamos mais de tabernáculo, não precisamos mais de templo, não precisamos do Santo dos Santos, não precisamos de nada disso, porque nós estamos às 24 horas no Santo dos Santos, na presença de Deus. É para isso que toda essa representação veio. Isso aqui é apenas uma representação que Deus ordenou que fosse consigo para que nós aprendêssemos, ou que nós tivéssemos a noção da seriedade que é a sua presença, ou da graça, né, melhor, da graça que é a sua presença. Porque Moisés, toda vez que ele voltava dessa nuvem, diz aí no texto que ele voltava com o seu rosto resplandecente, brilhante da presença de Deus. Pode passar por aqui. Hoje nós temos essa graça. Então, uma coisa que eu digo a você: não desperdice essa graça. Só nós temos. O povo aqui da era mosaica, eles queriam ter essa presença de Deus. Eles construíram para ter. Eles se dedicaram. Mas eles não possuíam. Porque somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Eles ficavam apenas lá fora. Quando ele voltou, eles falaram: como foi? Falou com Deus? Orou por mim? A presença de Deus estava lá dentro, fala, não, representava a presença de Deus lá dentro. Hoje nós não precisamos disso. Hoje você está diante de Deus. Hoje você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar a qualquer momento. Você pode orar a qualquer instante. Em todo tempo nós estamos na presença de Deus. Não joga lá fora. Não fica lá na sua casa assistindo coisa que tira a presença de Deus da sua vida. Não vá lançar palavras, conversações que tiram a presença de Deus da sua vida. Não vá perder esses momentos, porque Deus tem muito a fazer em nós. O interessante é que quando Jesus veio no Senhor, ele citou a palavra de Deus, diz que o véu do templo se rasgou e todos nós hoje temos acesso. E o pastor falou, naquela época era só o sacerdote, e hoje nós todos temos acesso diretamente ao trono da graça a falar com Deus. É que o pastor acabou de falar que nós não podemos desperdiçar esse momento de estar na presença de Deus e falar com Deus, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, o que nós estivermos fazendo, que nós viemos todos os dias falar com o Senhor, que nós temos esse acesso hoje de falar com o Senhor através de Jesus Cristo. Certo, agora algo muito interessante, irmãos, que nós não entendemos muitas vezes na vida de Jesus e nas palavras de Jesus do tá? Nós vimos ali a imagem, né? Tinha a tenda e tinha o cercadinho por fora e um portãozinho aqui na frente. O portãozinho se chamava caminho. O portãozinho do tabernáculo se chamava caminho, porque quando você olhava, você direcionava para a tenda, então ele se chamava caminho. Entre o portão e a tenda se chamava vida, porque era onde os animais perdiam a vida, onde eram os animais ali eram sacrificados. E a porta da congregação, como se chamava? Verdade, porque ela estava na presença de Deus. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem à presença de Deus se não for por Ele. Então, em todo tempo, querido, você está atravessando o caminho, a verdade e a vida. Está na presença de Deus, através de Jesus. O microfone? Por isso que hoje nós não precisamos mais, tá bom? Nós não precisamos mais do tabernáculo, nem do véu, nem da arca da aliança, nem ter aquele sacrifício, nós não precisamos de nada disso. Porque Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. O Luciano falou da tenda do tabernáculo. O sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele fazia todo um cerimonial de purificação pelos pecados dele, exatamente para que não acontecesse ele entrar lá e ser morto lá dentro. Então tinha todo um cerimonial, né? Mas Cristo, o grande sumo sacerdote, sem pecado, se ofereceu por todos nós. Glória a Deus.
diferença, uma grande diferença entre o passado e o presente. Certo. Ele usava vestes brancas. Em Cristo Jesus nós temos as nossas vestes mais alvas, mais brancas do que a neve, lavadas no sangue do Cordeiro. Pastor Paulo, lembrando que depois, a mesma presença e a nuvem que chegava no tabernáculo, depois passou para o templo, que foi construído e fixado lá na terra de Jerusalém. E essa glória, essa nuvem, eles viam realmente com a presença total de Deus. Mas Isaías teve uma visão, e ele fala em Isaías 6:1, que era só apenas as vestes, a aba das vestes, ou o séquito do manto, que enchia todo o templo, todo o templo. Se hoje nós temos acesso total ao Pai através do Senhor Jesus, quando oramos no nome do Senhor Jesus, a gente tem que dar muito mais valor para isso, buscar muito mais e verdadeiramente, porque a gente não tem mais a aba das vestes, só o séquito do manto. A gente consegue e tem acesso total e pleno ao Pai. Isaías, ele era um profeta. Ele teve a visão, ele falou que viu o Senhor no alto e sublime trono, e o séquito do seu manto enchia todo o templo. Quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Isaías era profeta, ele não era nem sumo nem sacerdote. Então, assim, ele não só entrava, não podia entrar, como na época dele, Jesus ainda não tinha morrido, ele não tinha um livre acesso como nós temos hoje. E ele teve essa visão. Imagina a disposição da visão que nós temos hoje. Hoje que nós temos o livre acesso, através do sangue de Jesus. Irmão Luiz, passa para ele. Devido à influência que eles vinham do Egito, eles costumavam adorar as imagens, eles viram aquilo, então caminhando, eles trouxeram aquele costume para ver. Ao seu livro não está próximo dele, ele viu o seu. Eles seguiram o costume dos egípcios. E hoje, a igreja está trazendo o costume do Egito para dentro da igreja. Ao sair o seu líder, hoje somos, cada pessoa é liberta por Jesus, conhece o Senhor Jesus, tem um encontro pessoal com Ele, mas muitas vezes essa idolatria do mundo vem para dentro da igreja. Então, de certa forma, isso vem acontecendo com o decorrer dos anos, né? O povo não é totalmente liberto, traz consigo para dentro da igreja, não as quatro paredes, mas em sua vida, os velhos costumes. Excelente comentário. Nós comentamos assim por que fizeram o bezerro de ouro. Excelente comentário, muito bem lembrado, de que eram os costumes que tinham aprendido com os egípcios, né? Muitas vezes, trazendo para os nossos dias, nós trazemos para a nossa realidade como igreja hoje, costumes do nosso Egito antigo. Muitas vezes estamos na igreja, mas estamos com aqueles velhos pensamentos, desejos do coração, pensamentos que não, porque não é assim, porque é mais simples, né? Mais light, não precisa se entregar inteiro ao Senhor. As coisas são mais light, né? Aqueles velho Egito do coração. O que é mais notável é a maneira de falar, né? Deus sempre falou para o povo dele no Velho Testamento: eu não quero que vocês façam igual esses povos fazem. Isso que o Luiz está falando é verdade, porque muitas vezes a maneira de falar é que a gente vê como que a pessoa ainda está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, do qual não pode. Certo.